Bom, a questão que a gente colocou em pauta é a questão da mulher negra no cinema, como atriz, porque desde que a gente começou a fazer esse trabalho, a gente conheceu muitas atrizes maravilhosas, especialmente essa primeira, eu acho, a Leia, que que eu não tenho palavras, que a carreira dela vem desde o cinema novo. E aí a gente começou a perceber assim como o espaço da atriz negra é limitado, é sempre limitado no cinema. Então, eu acho que é importante, nesse momento, que a gente começou a fazer esse trabalho 25 anos atrás, que foi o momento que a gente fez as divas negras no cinema brasileiro em 88, e é um bom momento de fazer uma tomada histórica dessa questão do que como que mudou ou não mudou, que mudou todas essas questões. Então, eu queria passar a palavra primeiro para a Leia, para ver o que ela acha que mudou ou não mudou, como que ela sente vendo toda a carreira dela que passou por todo esse tempo. Eu antes queria falar sobre o acervo digital Courtney. E esse acervo, ele além de registrar e resgatar através dos vídeos e documentários feitos em relação à cultura negra, ele é um marco, é realmente uma referência histórica e política para a juventude atual e para a juventude que virá, né? Influenciada por esse trabalho maravilhoso que todos os seus organizadores fizeram, né? Como um documento, um registro, um marco para a cultura negra. Bom, em relação à mulher negra no cinema brasileiro, eu acho que ainda estamos num momento quase que, digamos assim, ainda dependentes e influenciadas pelo estereótipo, porque a mulher negra dentro da sociedade brasileira, todos nós sabemos que ela ainda se encontra achatada na pirâmide, dentro dessa pirâmide, né? Ela está lá, achatada na base da pirâmide, e isso também se processa, se reproduz dentro do movimento cultural, né? Quer seja em cinema, teatro, televisão. E, por conta disso, ela está situada nesse contexto cinematográfico de uma forma ainda muito depreciativa, é o que eu acho. Porque as pessoas acham que a situação mudou. Mudou a situação da mulher negra dentro do cinema. Não, ela ficou mais glamurosa, né? Ela ficou mais glamurosa e mais dentro da visão do cinema americano, porque a mulher negra no cinema brasileiro começou a embranquecer, ela começou a ficar mais clara, né? Então, é um modelito muito copiado dos filmes americanos, onde você encontra os casais negros, o homem geralmente é mais negro, a mulher sempre é mais clara. Então, a mulher negra com epiderme mais negra, ela realmente está sendo alijada das telas do Brasil, né, brasileiras. E eu acho que, a partir do momento em que nós realmente estivermos dentro dessa... Olha, eu desliguei, ele está louco. Eu acho que a partir... Eu desliguei, não sei o que está acontecendo. Eu desliguei. É que ele é digital, eu gostei, ele ligou. Mas deixa, ele não vou tocar. Mas, então, eu tenho a certeza que, a partir do momento em que nós realmente estivermos retratados e participando efetivamente dentro do cinema, enquanto
produtores, diretores, autores, né? E cineastas realmente, né? E cortadores, montadores, nós aí teremos o nosso olhar, né? E estaremos realmente retratados verdadeiramente dentro do cinema nacional. Enquanto nós estivermos dependendo de que a nossa história seja contada por outros, nós seremos sempre essa figura degradante, seremos sempre esses seres estereotipados que são apresentados nos filmes nacionais. Então, eu acho que tem que ser uma conquista nossa dentro do cinema brasileiro, né? Como roteiristas, não só como atores, como roteiristas, diretores, autores, sermos sujeitos realmente dentro do cinema, e não parafusos nessa engrenagem, está entendendo? Bom, vamos passar a palavra para a Ileia. Obrigada. A Ileia Ferraz é uma grande atriz, eu tenho uma grande admiração pela Ileia, enquanto atriz muito grande, sempre disse ela, né? E eu acho que nós estamos realmente com uma grande atriz aqui no ar. Obrigada. E que também é autora. É autora também, é. Bom, primeiro quero agradecer, né, ao convite da Vic, do Adalto, de todo o pessoal que está fazendo esse projeto maravilhoso. É muito importante que a nossa memória seja perpetuada. Muito obrigado pelo convite, por estar participando desse momento. Falar sobre a presença, assim, eu acho que a Leia falou pouco, falou quase tudo, né, que a gente tem a dizer sobre essa questão. Eu concordo plenamente com tudo que ela disse e acho ainda que a questão dos papéis é preciso que se entenda definitivamente. Eu acho que isso é um entendimento que a gente tem que o público brasileiro tem que ter, e também quem produz, né, cinema, sejam nós ou os outros que estejam produzindo. A gente precisa entender que um grande papel ele é basicamente um grande personagem. Um grande personagem é um personagem humano, né? Então, quando nós fazemos pequenos papéis, que às vezes as pessoas falam assim, bom, mas os negros só estão nos papéis das empregadas, das prostitutas, das ladras, dos escravos. Isso não é o problema. O problema é a dimensão que se dá a esses personagens. No momento em que esses personagens são humanizados, aí isso se torna um grande personagem. Não adianta você ter um papel onde você, dentro de um filme, onde você pode ser o juiz, onde você pode ser a rainha, e você ser mera figuração. Eu acho que esse é a grande cilada que nós algumas vezes caímos e falamos, olha, peraí, já me falaram, digo isso porque como eu fiz, assim, fiz muito mais televisão do que cinema, e fiz muitas escravas, as pessoas falam, você vai ficar fazendo escrava? Eu falei, olha, desde que os personagens sejam humanos, me interessam. A história da escravidão ainda não foi contada da forma que deveria. Eu tive até sorte de fazer grandes papéis de escravos dentro da miscelânea, dentro do que é uma fotonovela, entendeu? Do que é um folhetim. Mas eu tive a sorte de fazer bons personagens. E isso me deu uma certa projeção. Eu sei que tem também a questão do meu trabalho, que foi feito ali de uma forma... Eu tentei valorizar os personagens e humanizá-los ao máximo. Mas isso é importante que se diga, né? Porque, às vezes, a gente entende que um grande papel... Olha, fulano agora está fazendo uma modelo, fulano... Isso não quer dizer nada, entendeu? Isso não quer dizer nada. Fazer modelo não quer dizer nada, né? Às vezes é melhor você fazer o personagem que dentro da sociedade ele esteja mais lá embaixo, mas se ele for mais humano, ele é o melhor personagem. Um personagem se escolhe por humanidade, aí que a gente resgata uma história. E eu acho que é isso que nos falta, basicamente, né? Uma forma de contar a nossa história, mesmo que as nossas possibilidades dentro da sociedade sejam as menores, mas se você humanizar, se você trouxer a humanidade desse personagem, a história vai estar sendo contada e vai ter uma história grande. E às vezes a gente cai no engodo de achar que as coisas mudaram porque as pessoas estão fazendo outras coisas, estão fazendo absolutamente, às vezes, nada.